Abra aí a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que está aqui enviada em direção aos nossos corações. Por favor, Espírito Santo de Deus, nós pedimos, faça com que essa palavra prospere dentro de nós. Ilumina agora, Senhor, a nossa compreensão, para que além, Senhor, da escrita, além das palavras, que ela ganhe vida dentro de nós. Senhor Deus, nós pedimos agora que toda distração seja removida do nosso meio e que somente a Tua voz esteja audível aqui, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com você, meditar com você nesse texto a respeito de uma igreja para ser grato. Amém? Uma igreja para sermos gratos. Quando nós pensamos a respeito disso, de uma igreja para sermos gratos, o que vem na tua mente? Quais são os motivos, a razão que te faz ser grato pela igreja? Você já parou para pensar nisso? A Emily estava aqui ministrando, ela falou, olha, eu parei ali no dia 31 para pensar e falar para o Senhor, o porquê eu queria ser grata a Ele. Por que você é grato pela sua igreja? E talvez possa vir aí no seu coração, por exemplo, eu sou grato a essa igreja porque tem um ministério de louvor abençoado. Um ministério de louvor que é cristocêntrico, que aponta para o Senhor e não para a alma do homem. Talvez possa dizer que eu sou grato a essa igreja pela programação que ela tem. É uma programação bíblica, pautada no Senhor também. Tem programações de comunhão. Se for ver, até pouca, podia ter mais, né? Talvez você diga, olha, eu sou grato a essa igreja pela palavra. Que eu venho aqui no domingo e ouço uma palavra de Deus. Talvez pode dizer, olha, eu sou grato a essa igreja pela estrutura dela, porque por mais que é uma igreja pequenininha, ela é confortável, arrumadinha, né? Quando nós começamos os cultos aqui, o que a gente ouvia, né? É tão aconchegante. Talvez pode dizer, olha, pela localização, que é pertinho da minha casa. Talvez possa dizer que é pelas pessoas que eu fiz irmãos, amigos nessa igreja. A gente tem muitos motivos para ser gratos. Amém ou não amém? Mas eu queria te lembrar que por mais de todas essas coisas que nós buscamos identificar que a gente poderia ser grato à nossa igreja, essas ações que a igreja realiza, nós temos que lembrar que essas ações, os nossos posicionamentos, eles têm um objetivo,
Eles têm um alvo que é render louvores e honra ao Senhor Deus que nos salvou, amém? Tudo que nós realizamos, tudo que viemos a fazer enquanto igreja, é para louvar a esse Deus que nos resgatou, que deu um passo em nossa direção, que nos chamou pelo nome, que perdoou os nossos pecados, que nos deu uma nova vida nele e plantou uma esperança no nosso coração. Então, além de uma tarefa que nós conseguimos realizar bem, importa mais a motivação que nós vamos realizá-la. A motivação que nos impulsiona a realizar essas tarefas bem. Qual tem sido a nossa motivação? O alvo da realização, querido, importa tanto quanto o resultado que a gente pretende alcançar. Eu vou repetir, o alvo da realização importa tanto quanto o resultado. Porque se nós nos prendermos somente aos resultados, aos efeitos que queremos causar aos outros, mas se não tiver o alvo correto, que é Cristo Jesus, não tem valor algum. Por mais importante que seja realizar algo bem, quem nós desejamos honrar é o que tem valor para a igreja. Tanto que Paulo vai dizer lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E aqui, quando Paulo diz tudo quanto fizer, ele está falando além de qualquer realização que nós estamos praticando aqui dentro. Paulo está dizendo, olha, lá no ambiente do seu trabalho, lá na sua escola, lá na comunidade onde Deus tem te plantado, tudo que você vier a fazer, faça como se fizesse ao Senhor, pois é a Cristo que você está servindo. E eu fiz questão de citar aqui o trabalho, a escola, a comunidade, a casa, mas eu fiz questão aqui de não pôr a igreja listada nessa pequena relação. Porque o que temos entendido do Senhor é que a igreja, ela é o centro da onde parte todas as demais coisas. A vida na igreja é que fundamenta com que nós possamos realizar tudo para a honra e glória do Senhor no nosso dia a dia. Porque a vida na igreja não é frequentar essas quatro paredes, mas é estar aliançado no corpo de Cristo Jesus, chamado igreja. Então a vida na igreja, ela fundamenta a honra ao Senhor em tudo que nós viermos a fazer. Nossa vida no corpo reflete em quem somos no mundo. Nossa vida no corpo de Cristo vai refletir o que nós somos diante do mundo. Por isso, por mais que nós possamos ser gratos por uma ação da igreja, nós devemos ser uma igreja que é grata e gera ações de graça ao Senhor. Nossa vida em igreja deve resultar em menções de gratidão diante de Deus. O que nós fazemos aqui enquanto igreja, juntos como irmãos em Cristo, o resultado tem que ser um só: ações de graça diante daquele que nos salvou. Essas características vão além de uma programação, de uma estrutura, de uma tarefa bem executada, mas é um povo com um estilo de vida correto, um povo que está com a sua vida mergulhada no Evangelho, um povo que resulta ações de graça diante de Deus, amém? Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, e
nós devemos lembrar que foi o apóstolo Paulo com Timóteo e Silas que planta essa igreja. E essa igreja ela é plantada já num ambiente de perseguição, num ambiente de lutas, de dificuldade. Tanto que essa igreja ela começa a crescer ali após o seu plantio e muito rapidamente já se levanta ali uma perseguição contra ela. Está relatado lá em Atos 17, depois você pode ler. E então aquela igreja tão jovem já tem que enfrentar desafios tão sérios. A perseguição foi tão grande que o apóstolo Paulo e os seus companheiros ali de missão têm que fugir da cidade, sair fugido. E aí passa um tempo, Paulo pega o seu filho na fé e fala assim: Timóteo, tem uma missão para você, leve, vai lá onde nós estávamos sendo perseguidos, que a gente teve que fugir, para ver como é que os irmãos estão, como que aquela igreja está. Então Timóteo vai até Tessalônica, escreve uma carta a Paulo, relatando como aquela igreja estava, e agora Paulo está escrevendo uma carta em resposta às informações que Timóteo tinha dado a ele. E aí Paulo começa a sua carta aí no capítulo 1 dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus por causa de vocês. Eu dou graças a Deus por causa da existência dessa igreja. Eu estou louvando a Deus e eu faço menção de vocês todos os dias na minha oração, porque eu sou grato pela existência dessa igreja. Porque o que eu ouvi, os relatos que chegaram até mim, me fez uma coisa só, gerar algo dentro de mim: ações de graça a Deus pela existência de vocês. Paulo escreve uma carta aqui porque ele está dizendo: olha, tinha toda essa perseguição, toda essa luta, mas eu recebi uma boa notícia: essa igreja permanece firme, essa igreja permanece aliançada com Cristo, fiel, firme na esperança que foi anunciada a ela. Por isso eu sou grato pela vida de cada um de vocês. E aí eu queria te lembrar que da mesma forma nós hoje, em meio a todas as circunstâncias, os desafios, aquilo que está por vir sobre as nossas vidas, nós somos chamados a ser uma igreja que as pessoas, a receberem notícias a respeito de nós, vão dar graças ao Senhor pela nossa existência. Nós somos chamados a ser uma igreja pelos quais pessoas vão ser gratas a Deus. Por isso que eu disse aí que eu quero falar a respeito de uma igreja a qual nós somos gratos. E aí o que eu quero meditar com você nesse texto aí é: quais são as características de uma igreja que nós somos gratos? Qual é a característica de uma igreja que as pessoas olham e falam: eu sou grato pela existência daquela igreja? E aí o texto vai nos ensinar que a primeira característica de uma igreja que gera ações de graças a Deus é que é uma igreja de fé operosa. Paulo vai dizer aí no texto que nós lemos: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm. Então Paulo, a lembrar dos irmãos na oração, a primeira coisa que ele fala: aquela igreja tem uma fé, ou tinha uma fé em ação, operosa, uma fé que trabalha, uma fé que está em movimento. Algo que nós devemos ter em mente, querido, nos dias que nós vivemos. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Falar que temos fé em Cristo, falar que seguimos uma religião, cada dia mais está perdendo valor diante do mundo. O discurso de simplesmente falar: olha, eu creio em Jesus Cristo, diante do mundo, já não tem valor algum.
As pessoas menosprezam a respeito da fé. A fé se banalizou. A fé frustrou muitas pessoas. A fé está deturpada, segundo a mentalidade desse presente século. Por isso o discurso de falar, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sigo uma religião, eu frequento uma igreja, isso não tem valor algum diante desse mundo, querido. E arrisco a dizer, falar que tem fé em Deus, até mesmo dentro da igreja, já não tem valor algum, porque simplesmente discurso não está comunicando nada. Na verdade, a nossa vida deve comunicar aquilo que está dentro do nosso coração. Tiago 2,14, você vai lembrar desse texto, onde Tiago confronta ali os irmãos dizendo assim, olha, do que vale, qual que é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual que é o proveito de alguém estar falando, não, eu creio em Deus, eu sigo a Jesus Cristo, mas as obras da sua vida não comunica nada disso, não há obras a apresentar que confirme essa fé. E aí ele continua dizendo, olha, que valor tem, por exemplo, o teu irmão falar que está ali em dificuldade, passando frio, e você fala assim, olha, vai em paz, Deus te abençoe, que Ele te aqueça, e você não fizer nada a respeito disso, para mudar essa situação. E aí lá, no versículo 17, Tiago 2,17, ele vai dizer, aquele versículo tão famoso, assim também é a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Tiago continua, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhes mostrarei a minha fé. O que Tiago estava dizendo, olha, eu prefiro muito mais mostrar a minha fé através da minha vida diária, do que ficar aqui discursando que eu tenho fé em Deus. Então você fica aí com o seu discurso falando que tem fé, e eu vou mostrar a minha fé em ação na minha vida. Se nós, enquanto igreja, queremos ser uma igreja que levanta ações de graça a Deus pela nossa existência, nós temos que ter uma operosidade de fé. Nós estamos aí na leitura bíblica, né? Amém ou não amém? E você já chegou na história lá de Noé, certo? Deus aparece para Noé e fala assim, ó, constrói uma arca. E dá toda a descrição a Noé, certo? Noé recebe uma notícia de Deus assim, olha, eu vou destruir esse mundo, vou mandar água nessa terra, certo? Agora, se Noé fala assim, Deus, eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso, eu creio que o Senhor vai fazer, mas fica lá sentado, esperando e discursando para as pessoas, olha, eu creio que Deus falou que vai vir água nessa terra, e que vai afogar todo mundo, mas chegar no dia e na hora marcada, e o Senhor chegar, como lá na canção do Rodolfo Abrantes, falar assim, onde está a arca que eu te mandei construir? A fé de Noé teve algum valor? Porque não tinha a obra. A obra é o resultado da fé. O que eu estou querendo dizer, querido, não é que você tem que sair realizando coisas para conquistar um favor de Deus, mas é pelo favor de Deus estar no teu coração agora, a tua vida manifesta obras para honrar esse favor. É para comunicar aquilo que está dentro do teu coração. Se desejamos ser uma igreja da qual se é grato, nós devemos colocar a nossa fé em ação.
Por isso Paulo estava dizendo, olha, sempre damos graças a Deus por todos vocês, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. Paulo está dizendo, olha, eu olho para essa igreja e eu vejo uma fé em ação, em movimento. E aí ele vai descrever essa fé lá no versículo 6, ele começa a dizer, olha, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha o que Paulo está relatando sobre essa igreja. Em meio a sofrimento, a lutas, a dificuldade, eles recebem a palavra de Deus por revelação do Espírito Santo. E eles vivem a partir dessa palavra. Então que ele vai dizer, olha, vocês se tornaram imitadores de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu olho para essa igreja e eu vejo Cristo Jesus neles, tanto que tornaram modelo para os crentes da Macedônia e na Acaia, modelo para as pessoas. Como que se torna um modelo? É com discurso, querido, é com ação, é com vida, é vivendo o que se crê. E aí Paulo continua no versículo 8, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Paulo está dizendo, a fé dessa igreja, ela foi colocada tanto em movimento, que transbordou do lugar onde eles estavam, mas alcançou, essa boa notícia chegou em todos os lugares. Paulo está dizendo tanto que eu não preciso mais ficar aqui, ó igreja, vocês precisam pregar o evangelho, igreja, vocês precisam testemunhar a respeito de Cristo, igreja, vocês precisam ser luz desse mundo. Eu não preciso falar mais a respeito disso com vocês, porque a fé de vocês alcançou todos os lugares. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, olha que Paulo andava, hein? Falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que Paulo estava relatando é que, olha, eu chegava num lugar para pregar o evangelho e falava, não, a gente já recebeu uma notícia, que tem um povo lá na Macedônia, na Acaia, lá em Tessalônica, que ao chegar a boa notícia através de você, Paulo, eles creram nessa notícia, abandonaram os ídolos e agora estão servindo o Deus verdadeiro. Já chegou aqui que a vida deles foi transformada, que eles vivem de um modo diferente. Sabe qual que é o resultado? É uma fé em ação, queridos. Talvez nós vamos chegar em algum lugar e te dizer, olha, eu sirvo lá na Metodista da Zona Sul, e alguém vai falar, olha, já chegou aqui a notícia, que lá tem um povo transformado pelo Evangelho, onde a fé é operosa, que eles vivem o Evangelho de Cristo Jesus, que o amor de Deus é conhecido e manifesto no meio deles. Talvez nós vamos bater nesses condomínios aí para pregar o evangelho, eles vão chegar, não, eu tenho ouvido a respeito de vocês, que o ambiente no meio de vocês é diferente, que realmente há pessoas ali que eu conhecia, ó, de uma velha vida, e hoje vivem de uma forma diferente. Queridos, antes eu tinha vergonha de encontrar com pessoas que eu conheci na minha velha vida. Esses dias eu fui num velório e chegou lá, encontrei uma amiga da faculdade que eu não via há muito tempo. E era uma amiga assim, ó, parceira das coisas ruins. Aonde eu estava, numa balada, num lugar errado, ela estava comigo, era minha caroneira junto comigo. E aí conversa vai, conversa vem, né? Falei lá do conhecido dela que tinha falecido.
E aí chegou uns companheiros de trabalho ali, ela falou, quando falaram que eu era chefe deles, né? Aí ela falou assim, quando vocês precisarem saber aí de umas coisas do Miguel aí, ó, eu tenho as histórias dele aí, quando ele pegar muito no pé de vocês, né? E aí, se fosse um tempo atrás, eu ia ficar todo constrangido com isso, sabe? Mas aí eu pude dizer para ele, olha, querido, que bom que você lembra disso, porque eu queria que você visse agora quem eu sou em Cristo Jesus, porque essa velha vida já não pertence mais a mim. E ter a convicção que eu fui transformado por Cristo. E que essa boa notícia chegue a respeito de nós, através de uma vida que é operosa na fé, que não fica só num discurso que crê em Cristo Jesus, mas que coloca em movimento aquilo que nós cremos. Amém? A segunda característica de uma igreja para nós sermos gratos, além da operosidade da fé, é nós estarmos dedicados ao amor. Ter um amor dedicado. Paulo diz aí, olha, eu sempre dou graças a Deus por vocês, né? Lembrando diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês. Paulo olha para essa igreja e não é só uma igreja de fé, uma igreja convicta no que crê, mas é uma igreja que estava totalmente empenhada em viver num ambiente de amor. Essa palavra aí no original, dedicação no original, é kopos. E aí eu fiquei muito incomodado com a tradução dessa palavra. Eu gosto de ir lá na tradução da palavra para ver no original, sabe? E esse me incomodou, porque dedicação aqui no original envolvia uma realidade de sofrimento. É sofrer. É fazer trabalhar com intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Essa é a tradução de dedicação aqui. E eu falei, Senhor Deus, mas acho que Paulo errou nessa palavra aqui, ué. Um trabalho intenso, envolvendo aborrecimento e fadiga. Eu falei, mas o que isso tem a ver? E aí, querido, comecei a meditar a respeito, e eu entendi que essa é a dedicação do amor. Não é que é um aborrecimento, não é que é fadiga, mas o que Paulo está querendo descrever aqui é a entrega. Eles estavam totalmente, intensamente envolvidos num trabalho, amor. Eles pagavam o preço de aborrecimento, de fadiga, o preço que precisava ser pago para ter um ambiente de amor no meio da igreja. Dedicação intensa a amar. Se tem uma coisa que eu me dedico é em ter um ambiente de amor no meio da igreja. É o que ele está dizendo. Queridos, se tudo que a gente for realizar não tiver baseado em amor, não tem valor algum. Já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, não tem valor algum. E sabe o que eu achei bonito, Samuel? Que eu fui até lá em 1 Coríntios 13 para citar. E aí eu falei assim, Senhor, se eu citar isso agora, eu já vou entregar a palavra inteira. Porque lá Paulo vai dizer assim, olha, vai ter 3 coisas que vai permanecer. A fé, o amor e a esperança. E o amor é o maior deles. A marca de uma igreja, eu vou entregar a palavra, a marca de uma igreja para a gente ser grata, ela tem que ter fé, amor e esperança. Se todas as nossas ações não estiver fundamentadas no amor, querido, não tem valor algum. Se a nossa fé em ação não estiver fundamentada no amor, sabe o que se torna? Simplesmente religiosidade.
porque o amor é o cerne de tudo. Paulo estava aqui manifestando sua gratidão a Deus, pois havia uma igreja ali que estava dedicada a amar uns aos outros. E eu oro para que essa realidade venha e cresça no nosso meio. Que nós possamos viver um ambiente de amor intenso uns pelos outros. A expressão de amor, queridos, nós precisamos lembrar de uma coisa, porque muitas vezes nós, e faz tempo que eu não falo isso na igreja, muitas vezes nós achamos que amor precisa vir ser gerado por meio de um sentimento. E aí a gente olha para alguns irmãos assim e fala: Deus, para esse irmãozinho que eu não consigo ter o mesmo afeto que eu tenho pelo outro. Porque é natural alguns nós termos mais afinidade, as nossas características se complementarem mais do que os dos outros. Tem alguns mais expansivos, outros mais retraídos, uns mais sistemáticos, outros mais alegrão. E aí as características se complementam e é natural isso. E aí a gente começa a se sentir acusado, fala assim: eu não estou amando todo mundo, eu não consigo ter esse amor na igreja. Mas eu preciso te lembrar nessa noite, querido, que o combustível do amor não é sentimento. O combustível do amor é decisão. Amor é decidir amar, não é sentir amar. A decisão de amar, ela pode até vir e carregar o afeto. É natural. No ambiente do amor vai ser gerado o afeto. Mas nós não podemos esperar o afeto chegar aos nossos corações para que nós passamos a amar. A expressão de amor vem de uma nova natureza em Cristo Jesus. A expressão de amor vem de uma nova natureza em Cristo e não da nossa alma, a fonte das nossas emoções. O amor é parte do fruto do Espírito que está sendo gerado em nós. O afeto é na alma, mas o amor é no Espírito. Por isso nós queremos ser uma igreja que o resultado é ações de graça diante do Senhor. Nós precisamos nos dedicar em amar uns aos outros. Mas como que nós podemos viver na prática um ambiente de amor? E aí nós vamos para a carta de Paulo de novo em Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra de Deus para nós enquanto igreja para esse ano. Paulo vai dizer: assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Você sabe que esse é o nosso versículo do ano, né? Você copia ele, cola lá no teu espelho, para todo dia você acordar e ler ele lá. Está pronto a entregar a própria vida. O que Paulo está dizendo é que o ambiente de amor envolve entrega de vida. É abrir a vida. É se dedicar ao outro. É se entregar por completo ao teu irmão. Tanto que o Senhor Jesus, lá em João 15:12, vai dizer o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É dar a própria vida, querido. É dedicar a sua existência para o outro, é amar o outro. É dedicar o seu tempo, as suas habilidades, as suas forças, para esse ambiente aqui. Queridos, o que nós vamos levar, se não for as nossas relações?
Eu não sei se você lembra lá da palavra, lá no acampamento, mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, a única coroa que nós vamos receber diante de Deus naquele dia são vocês. A marca da nossa vitória é levar pessoas diante de Cristo, é ter um vivo relacionamento em comunhão. Se nós não tivermos um ambiente de amor, de entrega de vida entre nós aqui, queridos, de nada vale nós frequentarmos esse ambiente. É perda de tempo. É protocolo. E aí eu vou te dizer, tem gente, tem coisas no mundo que faz reuniões muito melhor que nós. Mas o que diferencia esse lugar é porque está fundamentado no amor de Cristo Jesus. E se nós cremos nele, é tempo de nós vivermos essa realidade no nosso meio, experimentando o amor dele através das vidas um dos outros, entregando a própria vida pelo outro. E aí é abandonar o eu para viver o nós. E entender que aqui está a cura, aqui está a restauração, aqui está o encorajamento, aqui está o renovo das forças, aqui está a consolação do Senhor, aqui está a possibilidade dos milagres de Deus, aqui está a manifestação do reino do nosso Senhor, é no ambiente do corpo de Cristo Jesus. E aí Paulo, ele continua descrevendo aí no versículo 10, e aí nós, como a igreja era imitadora de Paulo e do Senhor, nós precisamos pegar o exemplo de Paulo, para a gente viver uma igreja que é resultado de ações de graça diante de Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, versículo 10, Tessalonicenses 2:10, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Sabe o que Paulo está dizendo? Que existem níveis de ação para se dedicar ao amor. E o primeiro nível é o nível pessoal. E aí Paulo está dizendo, olha, para que eu proporcionasse um ambiente de amor na igreja, eu decidi, nas minhas ações pessoais, proceder de tal forma. E de forma piedosa, justa e irrepreensível. Então começa numa decisão pessoal. E aí nós precisamos compreender uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. As suas ações refletem no corpo. A sua vida diária reflete no ambiente da igreja. A forma como eu estou e subo nesse altar vai refletir na realidade do corpo. Da mesma forma, é como você conduz todos os dias da sua vida, vai refletir na comunhão que está aqui dentro. Porque nós estamos ligados, nós não somos independentes, somos membros de um só corpo. E conforme um membro sofre, todos sofrem com ele. Então Paulo diz, olha, eu decidi viver de forma justa, piedosa e irrepreensível. E essa forma piedosa, não sei se você vai se lembrar, mas a gente já falou aqui numa palavra. Piedosa não é de ser bonzinho, mas a piedade aqui é de dedicação a Deus, é exercer as disciplinas espirituais, é ler a sua Bíblia, é ter uma vida de oração, de jejum, de adoração, é exercer a disciplina espiritual de estar na presença de Deus. Isso é viver de forma piedosa. De forma justa, vamos lembrar que é praticar a palavra de Deus, é fazer da palavra a sua regra de fé, o guia das suas decisões. Isso é praticar a justiça no dia a dia. E forma irrepreensível é o resultado de uma vida piedosa e justa. Irrepreensível é não ter o que corrigir. É ter um bom testemunho. Então Paulo está dizendo, olha, eu procuro viver praticando um relacionamento com Deus, praticando a palavra dele, para que eu tenha um bom testemunho diante do mundo. Isso é ato de amor.
Só que eu quero alongar um pouquinho nisso aqui e dizer que existe agora a expressão de amor no ambiente coletivo. E aí, lá no versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna que os chama para o seu reino e a sua glória. Paulo está dizendo, olha, eu trato a igreja como um pai trata os filhos. Eu exorto, eu consolo e admoesto. Se a gente quer ter um ambiente de amor no meio da igreja, nos dedicar a amor, essas 3 características têm que estar nos nossos relacionamentos. E aí exortação, né, eu já não sei se eu falei aqui ou se foi para alguns irmãos. Quando a gente escuta essa palavra, né, irmão, vou te exortar. Para os mais velhos um pouco de igreja, o que é? Vai puxar a orelha. Vai disciplinar, não é? E o pastor vai me exortar hoje. Vai passar o fumo. Mas segundo os padrões bíblicos, exortação é mais do que uma correção. Essa palavra exortar, ela, no original, ela quer dizer se colocar ao lado e chamar pelo nome. Sabe o que quer dizer isso? É ter pessoas ao nosso lado, que vai se colocar ao nosso lado quando a gente está se desviando de quem nós somos, e vai dizer assim, ei, eu vou te lembrar quem você é. Eu vou lembrar o pai que você pertence. Essa exortação é um encorajamento para uma mudança de vida, de comportamento, de ação. É colocar ao lado, chamar pelo nome, chamar em voz alta. É corrigir, é disciplinar, mas lembra que é dedicado ao amor. É encorajar, fortalecer, instruir, edificar. Queridos, se um ambiente de amor, se não tiver exortação, não é amor. Sabe, se eu já dei o exemplo, né, da couve no dente, né? Isso é exortação. É amar o outro, chegar e mostrar os defeitinhos, o que não está bonito. Mas é porque se alguém te corrige, se o próprio Deus corrige aqueles que ama, porque são seus filhos, e se nós como irmãos, como que nós não vamos corrigir uns aos outros, encorajar, ensinar, instruir? Então a dedicação ao amor envolve exortação, mas Paulo diz aí também que envolve consolação. E esse consolar aqui também, a palavra também é se colocar ao lado e dizer algo, discursar, é ter uma palavra boa, é ter uma palavra de conforto, é se colocar ao lado dos nossos irmãos quando está em sofrimento e ter uma palavra de Deus para oferecer, é ver aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, e ser um homem para colocar de pé. É se dirigir a alguém e por meio de uma advertência, de um incentivo, encorajar essa pessoa e confortá-la. Eu não sei se você está notando, e é interessante que as 2 palavras no original, o começo delas é as mesmas palavras que é usada para o nome do Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo no original é Paracletos, aqui, um ajudador que se coloca do lado. E aqui as 2 palavras primeiro é Paracaléu e Paramuteomai. Ó, quem quiser pôr o nome de um filho aí, 2 sugestões. É ser a expressão do Espírito que você carrega para a vida do teu irmão, se colocar ao lado. Mas existe uma terceira expressão da dedicação ao amor, que é a admoestação.
E de novo, se a gente olhar no português, admoestação é advertência. É corrigir também. Mas no original é outra palavra. E aí, né, quem diz aqui o teólogo, né, mas eu acho que eles erraram nessa tradução. Porque a admoestação no original não tem nada a ver com advertir. A mesma palavra que usada para admoestação era a palavra usada para testemunho. Martírios. O que Paulo está dizendo, olha, para você se dedicar ao amor, não basta só você encorajar o seu irmão, consolar o seu irmão, mas é necessário ter uma vida de testemunho para com o seu irmão. É testemunhar o que Cristo fez e está fazendo na sua história. É ser uma viva testemunha todos os dias da tua história para com a igreja. É se levantar e dizer, irmãos, eu estou vivendo isso com Deus. Cristo interviu da seguinte forma na minha história. Isso é admoestar a igreja no ambiente de amor. É ser testemunha. Martúrio, falei errado. Testemunhar, ser uma testemunha, afirmar ter visto, ouvido, experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Dar, não reter, um testemunho honroso. Dar um informe favorável. Como que a gente precisa de testemunho no meio da igreja? Isso é amor, queridos. Porque às vezes aquilo que você está vivendo com Deus é cura para o coração do teu irmão que está do teu lado. E nós estamos retendo. E Paulo está dizendo, a dedicação do amor envolve testemunhar. Então, se nós desejamos ser uma igreja cujos corações são gratos pela existência dela, a gente precisa exortar, consolar e testemunhar, para que o amor de Cristo seja conhecido e vivido e experimentado no nosso meio, amém? Terceira e última característica, vai dar certo, você crê? Qual que é a terceira característica de uma igreja para nós sermos gratos? A firmeza na esperança. Ser firme em esperança. Não é só ter uma fé operosa, não é só se dedicar ao amor, mas é permanecer firme na esperança que Cristo gerou nos nossos corações. Paulo diz aí, olha, eu me lembro da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que lembrar em qual ambiente que Paulo estava dizendo isso. Não era uma igreja que estava ali nos seus melhores dias, tudo tranquilo, tocando violãozinho ao pôr do sol, mas era uma igreja que estava passando pelos mesmos sofrimentos, pelas perseguições, por dificuldades, por crer em Cristo Jesus. Mas Paulo olhava para aquela igreja e via uma firme esperança reinando sobre os seus corações. Sabe, querido, não é só receber uma boa notícia de salvação, mas é deixar essa boa notícia afetar todos os dias das nossas vidas. Ser essa boa notícia que sustenta o nosso caminhar por essa terra. É ter uma firme, sólida esperança nos nossos corações. É dizer, independente do que eu estou vivendo, eu vou permanecer com uma firme esperança no que eu creio. E aí Paulo vai descrever qual era essa firme esperança que eles carregavam. Em Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é, palavra de Deus,
a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Esquece agora que o portador da mensagem. Mas o que Paulo está dizendo, olha, quando eu preguei a vocês receberam essa palavra não como um homem estava falando, mas vocês entenderam que era uma palavra de Deus enviada ao coração de vocês. E essa palavra que vocês receberam como sendo de Deus, ela está atuando no coração de vocês. Isso é motivo para eu ser grato a Deus. Essa era a firmeza da esperança que eles carregavam. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles deixaram que essa palavra atuasse eficazmente nos seus corações. E aí Paulo vai dizer, olha, eu sei que isso aconteceu, no versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles por suas vezes sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. O que Paulo está dizendo, eu sei que essa palavra gerou efeito em vocês, porque vocês estão sofrendo a mesma perseguição que a igreja primitiva lá na Judeia estava sofrendo. Aquele sofrimento que chegou até no resultado deles matarem o Senhor Jesus, os profetas, os apóstolos, vocês estão passando por isso hoje. E eu sei que essa palavra gerou efeito porque vocês permanecem firmes na fé, dedicados ao amor, perseverando dia após dia, aguardando uma redenção. Queridos, essa firme esperança tem que sustentar o nosso caminhar diário. Uma verdade tem que estar sobre uma igreja, a igreja que verdadeiramente crê em Cristo Jesus. É caminhar todos os dias falando, olha, eu caminho não pelo que eu estou vendo, não pelo que está acontecendo na minha frente, mas é pelo que eu creio e pelo que eu tenho ouvido do Senhor. É pegar uma palavra como está sendo ministrada e falar, Senhor, o que o Senhor está dizendo? Porque essa é a minha esperança e eu vou me apegar nessas verdades. A igreja de Tessalônica, ela tinha uma firme esperança que a impulsionou a não se fechar dentro de quatro paredes, a não se acovardar diante dos desafios, mas viver a verdade do Evangelho, queridos. Então se apegue na esperança que Deus colocou no teu coração. E a esperança é, se Cristo Jesus vive, nós temos um amanhã reservado para nós. A promessa que nós temos, queridos, é de um novo céu, nova terra, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Não são meros 80 anos, 100, no máximo 120, ou quantos o Senhor quiser te dar. Isso é migalha diante do que está proposto para nós. É uma vida eterna, em abundância graça, na presença de Deus Pai. Então vale a pena viver nessa terra, enfrentando os desafios, arrastando de lado aquilo que tenta nos desviar da nossa fé, permanecendo com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E essa firme e sólida esperança é como uma âncora no nosso coração, sabendo que aquilo que está reservado a nós é infinitamente maior do que nós podemos pedir, imaginar. Porque olhos algum viram, ouvido nenhum escutou o que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós, queridos.
É essa firme esperança que deve impulsionar a vida da igreja. É uma igreja que está fundamentada na esperança que é Cristo Jesus, que arranca ações de graça de todos que a contemplam. Porque vai olhar para um povo e vai dizer: esse povo é inabalável. Esse povo tem um sólido fundamento. Eles estão sendo perseguidos, eles estão em dificuldades, mas eles permanecem avançando. E eu quero ter essa mesma esperança no meu coração. Essa é a igreja que arranca ações de graça do mundo. É essa a igreja que arranca ações de graça, que pessoas começam a olhar para o Senhor e agradecer pela existência dEle. Porque se Deus nos livrou, pode livrar outros também, amém? E essa boa notícia vai chegar aos confins da terra. Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. E essa é a firme esperança que vai sustentar a igreja dia após dia. Amém ou não amém? Para nós concluirmos, para nós sermos uma igreja para sermos gratos, melhor dizendo. Seja operoso na fé, dedicado em amor e firmado numa esperança. Uma igreja, para nós sermos gratos, é uma igreja que é grata pela obra de Cristo nas nossas vidas. É uma igreja que olha para Cristo. Porque Cristo é aquele que foi operoso na fé, que caminhou por essa terra, manifestando aquilo que cria. Cristo é aquele que se dedicou totalmente em amor. Porque Ele caminhou por essa terra fazendo o bem, amando a todos. E amou a todos de tal maneira que Ele entregou a si mesmo por razão desse amor. Cristo é alguém que se apegou firmemente à sua esperança, porque sabia que Deus Pai era fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu realizar através da sua vida. E Ele sabia que Ele desfrutaria dos resultados do seu penoso trabalho. Se nós queremos ser uma igreja para sermos gratos por ela, nós devemos olhar para a obra de Cristo, pois é Ele que nos capacita a ter uma fé operosa, a ter amor e esperança. O que vai restar é fé, amor e esperança. E o amor é o maior deles. Que o Senhor nos levante como uma igreja pela qual nós podemos ser gratos, amém? Você quer ser essa igreja? Igreja não é 4 paredes, são aqueles que são transformados por Cristo.